Fala amigos e amigas, mais uma vez aqui Alberto Vicente no canal Resolvendo. Hoje trazendo questões, apenas 10 questões, sobre a lei, uma lei bem recente, que é mais conhecida como a Lei do Abuso de Autoridade, mas na verdade é a Lei 13.869 de 2019. Questão 1. Qualquer agente público, seja ele servidor público ou não, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. A você que ainda não conhece o nosso canal, funciona da seguinte forma. Você lê a questão, pensa, pausa o vídeo e depois prossegue. Clica no play e confere o nosso gabarito. Bom, após a sua pausa na questão 1, a questão está certa. O artigo 2º da lei 13.869 de 2019 diz justamente isso. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e território. Questão 2. Para a Lei nº 13.869/2019, um agente público é qualquer pessoa que exerce cargo, emprego ou função em órgão ou entidade, desde que possua remuneração, ainda que seja transitoriamente. Certo ou errado? Após a sua pausa no vídeo, segundo o parágrafo único do artigo 2º dessa lei, 13.869, está errado. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei, a Lei 13.869 de 2019, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Para quem não lembra, o caput nós lemos no gabarito da questão 1, artigo 2º. Questão 3. A pena por se violar direito ou prerrogativa de advogado é de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Certo ou errado? Bom, você que respondeu certo, você acertou. A Lei 13.869 de 2019 ela vai alterar o artigo 43 aí da Lei 8.906, como dissemos no nosso preâmbulo aqui do vídeo. E aí o artigo 7b passou a vigorar da seguinte forma. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado, previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ok? Questão 4. Uma autoridade judiciária que deixa de substituir prisão preventiva por medida cautelar diversa ou deixa de conceder liberdade provisória quando é manifestamente cabível, pode ser punida com detenção e multa. Certo ou errado? Bom, segundo o artigo 9º da lei, a questão está certa. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. A pena é detenção de 1 a 4 anos e multa. E aí vem o parágrafo único que fala que incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal e deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Então, está certa. Lembrar de corrigir a questão. Questão 5.
A lei de abuso de autoridade não prevê penalidade para a autoridade judiciária que indeferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando é manifestamente cabível. Certo ou errado? Bom, quem respondeu que está errado, acertou, né? Segundo a redação do artigo 9º lá, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais da pena, que é a detenção de 1 a 4 anos, e multa. E aí vem o mesmo que falamos na questão anterior, né? Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, ou deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Então, a lei de abuso de autoridade, ela prevê penalidade para a autoridade judiciária que indeferir, né? Ou seja, deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Questão 6. Tanto é crime constranger o preso ou detento a produzir prova contra si mesmo, quanto o é constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que precisa guardar segredo em razão de sua função. Certo ou errado? A você que respondeu, questão 6 está certa, segundo o artigo 13 aí e a redação do artigo 15. O 13, constranger o preso ou detento mediante violência grave, ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. E o 15, a redação ficou constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Então é crime, sim. Está tipificado como crime. Questão 7. Um dos efeitos automáticos da condenação por abuso de autoridade é a perda do cargo, mandato ou função. Como é efeito automático, não precisa estar condicionado à ocorrência de reincidência. Certo ou errado? A você que respondeu que está errado, você acertou. O artigo 4º lá fala que são efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, a perda do cargo, mandato ou função pública. Porém, diz assim o parágrafo único: os efeitos previstos nos incisos 2 e 3, que inclui aí a perda do cargo, mandato ou função pública, são condicionados à ocorrência de reincidência de crime em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Questão 8. Uma das chamadas penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade é a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato do condenado. O prazo mínimo dessa suspensão é de 18 meses, sem percepção dos recursos financeiros, ou seja, sem remuneração ou vencimento. Certo ou errado? Após a sua pausa no vídeo, o artigo 5º confirma que a questão está errada. As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. 2. Suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. Então, 1 a 6 meses. E aí vem o parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Questão 9.
a pena de detenção do agente que divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir é de 1 a 4 anos, acrescida de multa. A lei de abuso de autoridade entende que essa divulgação expõe a intimidade ou a vida privada ou fere a honra ou a imagem do investigado ou do acusado. Certo ou errado? Bom, segundo a questão, segundo o artigo 28 da Lei 13.869 de 2019, a questão está certa. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado, dá sim uma pena, que é a detenção de 1 a 4 anos e a multa. Por fim, a questão 10. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Certo ou errado? Bom, a você que pausou o vídeo e respondeu, está certo, segundo o artigo 7º, que diz literalmente a mesma coisa. E não vou nem repetir aqui. Ok? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Este foi o nosso simulado sobre a Lei 13.869 de 2019, que é mais conhecida como a Lei do Abuso de Autoridade. E este é o canal Resolvendo. Até uma próxima. Um abraço. Tchau, tchau.